Olá pessoal, começamos mais um episódio do nosso Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. Antes de mais nada, antes da gente começar esse novo episódio aqui, nós vamos falar sobre os fios, as doenças que é oportunista que vem aí na época de inverno com a doutora Patrícia. Eu vou fazer a nossa propaganda do nosso jornal, claro, né? O jornal impresso aí que a cada 15 dias tem cada 15 mil exemplares para vocês aí. Você que é comerciante, você é dono de uma loja, dono de uma imobiliária, talvez, faculdade, escola, a gente tem muita coisa aqui e tenho certeza que está alavancando aí muitos comerciantes do nosso bairro do Ipiranga. Se você quiser participar também desse jornal, que a cada 15 dias está aí nas ruas do Ipiranga, é só entrar em contato conosco e aí a gente vai passar todo o Media Kit para vocês, para poder participar e alavancar seu comércio, tá bom? Esse é o jornal impresso da Nova Gazeta do Ipiranga, ok? Vamos lá, hoje, antes de mais nada, eu quero agradecer também aqui o Hospital Dom Alvarenga, né, que tem feito essa parceria com a gente aqui do Pod Ipiranga e a cada uma vez por mês está trazendo seus profissionais aqui para dar dicas legais, para falar sobre alguns assuntos pertinentes da área da saúde. E hoje, claro, né, uma pessoa incrível aqui, que é a doutora Patrícia Rothstein. É isso mesmo, Patrícia? Acertou, muito bem. Que bom. Muito boa noite a você, Patrícia. Obrigada. Quero agradecer a sua presença aqui, agradecer ao Hospital Dom Alvarenga por estar disponibilizando profissionais tão capazes, tão capacitados para dar a voz aqui no nosso Pod Ipiranga. Muito obrigada pelo espaço. É muito importante a gente saber que tem essa oportunidade de dar voz para a saúde, para formar a população aqui da região. E formar de uma maneira correta, né, doutora? Exato. Porque hoje em dia a gente tem visto aí as pessoas se automedicarem, né, se autoconcluírem aí, diagnosticar, né? Isso é tão perigoso, né, doutora? Porque a gente nunca sabe. Informação não correta, veiculando muitas vezes também, né? Mas Sim. graças a Deus a gente tem a oportunidade de falar um pouco de boas informações aqui. Tá certo. Quando procurar um pronto-socorro, né? Os sinais que você não deve ignorar no inverno. A gente sabe que o inverno tem muitas doenças respiratórias, né? É gripe, é resfriado, e a gente vem aí nesse inverno que tá tão rigoroso, às vezes tá, não tá, essa baixa, essa sobe, né? Isso dificulta bastante tanto os idosos quanto as pessoas, crianças, né? E a gente vem vindo aí. Quando procurar um pronto-socorro? O que caracteriza uma emergência que exige atendimento imediato, doutora? Fala pra gente aí. Bom, principal cenário de risco que a gente considera é quando o paciente fica muito cansado, ou seja, está sentindo muita falta de ar. A coisa puxa, o ar não vem, está muito cansado, pode acarretar em desmaios, a pressão está muito baixa. Isso são sinais emergenciais que o paciente precisa ir imediatamente ao pronto-socorro. Tá? Mas o ideal é que a gente não deixe chegar nessa condição. É que a gente procure um pronto-socorro antes de chegar nessa situação. Porque às vezes nessa situação o paciente chega tão dispineico que a gente tem que já tratar de uma forma mais agressiva. Passar um tubo na garganta, medicar de forma mais efetiva e até ir para UTI. Então essa é o pior dos cenários, vamos dizer assim. Na época do Covid, o paciente chegava desse jeito. Tá muito dispineico, muito cansado, e a gente não tinha tempo de agir. O ideal é que a gente consiga atuar antes desse cenário. É uma dica muito valiosa, né? Vale lembrar também que na época do Covid as pessoas tinham até medo de ir ao hospital, né? E você acha que depois a gente tem duas fases, né? Antes dessa trondosa aí do Covid, né? E depois do Covid. A vida mudou, né, doutora? Mudou, né? Mas também a gente também não pode deixar que as coisas... já passou, isso já passou, né? Já estão sendo tratados, hoje tem vacinas para isso, tal. Mas as pessoas ainda têm o velho medo de ir para o hospital. O que você acha sobre isso? É medo? É valentia mesmo? Ah, não vou, estou bem, né? Estou me automedicando, estou tomando aquele remedinho para gripe, eu estou tomando aquele... E as coisas mudaram, né? Então, para quem não chega nesse estágio de chegar no hospital e já ter que ir para uma UTI ou ter que fazer a intubação, alguma coisa relacionada a isso, a melhor dica, então, é com os primeiros sintomas. É muito bem lembrado. Então, acho que o Covid é isso mesmo. Foi um antes e um depois do Covid. Aí a gente tem também dois tipos que a gente vê mais evidente de pessoas. Tem aquelas mais assustadas, amedrontadas, que no primeiro sinal de gripe, ou correndo o nariz, ou um pouquinho mais, já vai para o pronto-socorro. E também o excesso também não é bom. Mas tem aquelas que não vão e tem medo de pegar alguma coisa dentro do hospital. Então, o meio termo é sempre o ideal. E o hospital sempre é um lugar mais seguro, a gente pode se dizer assim, né, doutora? Sim, com certeza. Porque, assim, o importante é você ter acesso à informação e à orientação correta. Quanto antes a gente tratar, melhor é. Claro, né? Então, por exemplo, o que eu acho?
aquele sintoma gripal muito frustro, só o nariz escorrendo, ou um pouquinho a garganta arranhando, coisa leve, tudo bem você tomar um sintomático como uma dipirona, neosaldina, desde que não seja alérgico. 2 dias não melhorou? Vá até o pronto. A gente dá um tempo de 2, 3 dias aí para ver, né? 2, 3 dias é o máximo. Se não melhorou em 2, 3 dias, precisa ser avaliado, porque geralmente acontece. Começa como uma gripe. O paciente vai ficando mais imunodebilitado, mais prostrado e vai passando. Depois de uns 3 dias, vem uma bactéria que se aproveita... A danada da bactéria, Exatamente. né? Ela se aproveita que a imunidade do paciente já caiu. E aí faz uma infecção bacteriana sobreposta a uma infecção viral, que é muito comum nas pneumonias. É muito comum a gente evoluir com uma pneumonia, mas não pelo agente primário da infecção. Né? Então, não pelo primeiro vírus que... Peguei uma gripe básica de um vírus básico, né? Não influenza. O mais básico ainda, o rinovírus, por exemplo. Pode acontecer, uma gripe básica. 2 dias depois, a imunidade não voltou ainda, eu vou com uma bactéria oportunista, eu evoluo com uma pneumonia. Então, 2, 3 dias de permanência de febre, rinorreia, dor de cabeça, prostração, vá até o pronto-socorro, passe por uma avaliação, o médico, nosso pronto-socorro está bem estruturado para fazer esse diagnóstico, vai fazer uma avaliação inicial, passa pela triagem, depois passa pelo médico. Avaliou, tá tudo bem? Já medica ali, se não for nada mais simples, vai para casa. Se precisar, vamos pedir exames laboratoriais também para ver. Tem algum sinal de infecção de corrente sanguínea? É bem importante. Alguma coisa no pulmão, um raio-x ou até uma tomografia? Se tiver, já vai ser tratado. Quanto antes a gente trata, melhor é. Com certeza. Doutora, você toda descolada aí, tô vendo, boa do negócio, né? Parece que nasceu pro negócio aqui, né? Não. Ai, meu Deus, eu não sou muito boa de falar. Primeiro podcast da vida. Ai, pode ter certeza que vai ser o primeiro de muitos, Deus, né? Vou até tomar uma água. Toma. Hartstein, né? Esse é o seu sobrenome, doutora Patrícia Hartstein, né? Hartstein. Fala um pouquinho de você, né? Poxa, a gente já começou o programa nessa levada. Fala um pouquinho da sua especialidade, né? O que você faz. Você também é tricologista também, né? Isso. Independente desse fator. Que bacana. A gente estava conversando aqui nos bastidores e ela já me deu várias dicas valiosas lá para levar para as minhas clientes do salão, claro. Então fala um pouquinho de você, sua trajetória. Por que você quis ser médica? Como é que é essa trajetória, Patrícia? Bom, eu acho que desde eu era pequenininha, eu sempre falava, todo mundo me perguntava, o que você quer ser quando crescer? E eu respondia, diretora de hospital. Então, eu não falava que eu queria ser médica, né? Eu sempre quis, eu sempre pensei muito em fazer pelas pessoas. E eu pensava, mas médico só atende um de cada vez. Como é que eu posso mudar mais? Se eu estiver acima, né, eu posso mudar mais pessoas. Então, sempre foi a minha meta e eu gosto muito do lado gestão em saúde. Então, eu fiz toda a minha carreira. Eu fiz medicina, depois eu fiz clínica geral, fiz UTI, MBA de gestão na GV, e aí fui seguindo essa linha da gestão. Aí me casei, meu marido também é médico, ortopedista, médico do esporte, nutrólogo, e a gente abriu uma clínica. E aí, no decorrer do empreendedorismo com a clínica, eu senti a necessidade de fazer mais uma outra especialidade e fui para a tricologia, né, que hoje está tão em alta aí. Sim. No Hospital Alvarenga já estou há 5 anos, gosto muito, Hospital do Coração. Atuo como coordenadora da linha crítica, eu respondo pela UTI, pronto-socorro e enfermaria. E ali a gente faz toda a parte de gestão. Responsabilidade, né? São 220 médicos sobre a minha responsabilidade, né? E a gente tem aí 6.000 atendimentos de pronto-socorro, mais 30 leitos ativos de UTI e 100 leitos de unidade de internação. Então é bastante coisa ali. Não, e esse hospital vem crescendo muito aqui no bairro, né? Muito. Não só no bairro, né? Cidade de São Paulo inteira, né? Depois da troca da gestão, né? Isso. Que era clínica infantil, agora Dom Alvarenga, né? E tal. Somos um hospital acreditado, ONA 3. É muito importante até para todos os ouvintes aí. Sabe? É muito importante que vocês procurem sempre um hospital com essa certificação. Sim. Ou ONA ou outras certificações, porque um hospital ele é muito bom, mas tem risco. Né? Se a medicação tem que ser certa para aquele paciente, né? Como a gente tem visto aí, teve agora, semana passada, né? Uma paciente que foi operada no hospital em Campinas, operaram outra paciente e tiraram o estômago da paciente errada. Meu Deus do céu. E tudo isso dentro de um hospital tem um processo para não acontecer. E o Hospital Alvarenga, ele é
acreditado, que a gente fala, né? Então ele tem todo esse processo para garantir a segurança do paciente. Outro dia também teve um hospital aí que era para operar o pulmão direito ou pulmão esquerdo, quer dizer, aí os dois ficaram com problemas, os pulmões. Nossa, que loucura, né, que tem isso, né? Então, os problemas são graves. Quando acontecem, né, são muito graves. Mas legal, olha, ótimo, parabéns, viu? Parabéns por tudo isso. E, poxa, tá aqui hoje com uma pessoa do tamanho do nível é muito importante pra gente também. Obrigada. Até para desvencilhar e mostrar aí para a comunidade, para as pessoas, né? O quão importante também é esse trabalho, né? Não só tá ali clinicando, né? Mas esse trabalho por fora, né? É muito importante isso, Patrícia. Com certeza. Bom, vamos voltar lá no nosso assunto, né? E a gente tem visto aí, ultimamente, né? Os quadros de pneumonia, doutora. A gente tem visto que não é mais uma simples pneumonia. Você diz, o que você me diz? É a evolução de bactérias ou é o pronto atendimento que tem que ser originário ali? Não, olha, vamos diagnosticar que já no pronto atendimento. Porque muitas vezes as pessoas vão embora para casa, num hospital de uma varenga e tal. Vamos falar um pouco de SUS também sobre isso, né? As pessoas vão até o hospital e tem alguns médicos, isso é uma virose, tem um diagnóstico preciso, faz uns exames precisos, lá, tomografia, seja era um raio-x do tórax. E a gente vem vendo muito isso, né? Principalmente em alguns hospitais regionais que a gente tem aqui, como o Hospital Heliópolis, como o Hospital Ipiranga, a gente tem muitas reclamações no nosso jornal. E eu quero que você fale também o tamanho da importância do diagnóstico primário ali, né? E se realmente esses quadros de pneumonia têm evoluído, o que está acontecendo? Uma ótima pergunta e a resposta eu acho que é bem ampla, vai dar margem aí para a gente discutir bastante. Por quê? O sistema de saúde não dá conta do que a gente tem. Então, o SUS ele não dá conta do atendimento de todos os pacientes que precisam dele. E aí eu acho que o médico que está na porta ali, no pronto-socorro, ele é o que fica mais exposto. Só que também ele precisa ter uma decisão muito correta e às vezes, por algum motivo, ele pode não seguir esse caminho. Entendeu? Porque é muito tênue a linha entre o paciente, vou mandar você de volta para casa e não, vou te internar. E no SUS a gente sabe que não tem vaga para todo mundo. Então a gente acaba tendo que dar alta para o paciente e falar, olha, mas fica de olho nesses sinais de alerta, por exemplo, febre, não melhorou em 3 dias, retorna. Só que aí nesse ponto, às vezes, de retornar, já volta numa condição não tão boa, já passou do ponto, a pressão já começou a cair, né, o paciente já está muito prostrado e aí pode precisar de uma UTI. Então, é uma linha muito tênue, muito... Porque é até delicado estar falando, muito né, delicado, doutora? Muito delicado. Né? Porque cada um é cada um também. Sim, né? sim. Cada paciente tem a sua particularidade. Então, tem pacientes de 40 anos que tem boa massa muscular, que tem uma boa imunidade, assim como tem um paciente de 40 anos que não faz atividade física, que não se alimenta bem, e o sistema imunológico já não tem capacidade de lutar tanto contra uma gripe, ou por vírus, ou por bactéria. Né? Agora, num paciente de 70, por mais que ele tenha já uma imunidade melhor, tome as vacinas, faça atividade física, o idoso é sempre um grupo de risco. Risco, né? É sempre. Desculpa. Então, essas são questões importantes. Agora, trazendo aí para o Alvarenga, por exemplo, né, que já, graças a Deus, é um hospital que com atendimento particular, a gente atende tanto particular como convênios, né, que são conveniados da região do hospital. A gente tem como internar se o paciente precisar, sem ter que mandar ele para casa. Não perder esse time, porque eu falo isso muito com médicos que trabalham comigo. Tem até um lema, né? Lembre-se, pode ser sepse. Sepse é quando uma infecção simples já caiu na corrente sanguínea. Então, às vezes a gente acha que não é nada. Mas se você perder o tempo de dar o antibiótico, ele vai evoluir para sepse e vai precisar de uma UTI. Isso é questão de 2 dias. Se der tempo, né, doutora? Tem isso também, né? Se der tempo. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Não sei se estou usando muito termos técnicos. Não tá ótimo. Mas eu acho que esse tempo, né, em sepse a gente fala em horas. De golden hours. É quando a gente tem que pegar o paciente e fazer tudo que ele precisa ali para ele melhorar e não piorar. Então, se a gente não fizer o antibiótico em 1 hora, não colher a cultura em 1 hora, né, não colher os exames que precisa, ele vai evoluir para um lado negativo.
É bem importante e é esse time que Uhum. você colocou. É uma linha assim. Sobre essas bactérias, né? Como é que está a evolutiva dessas bactérias? Porque cada vez mais parece que as bactérias estão querendo pegar, né? Sim. Tenho visto muitas pessoas morrerem por bactérias pneumonológicas, né? Pneumocócicas. E você que está na área, o que se deve a isso? Você tem algum... Ótima pergunta também. O que acontece? Com o passar dos anos, a gente foi aumentando demais também o determinado do antibiótico. E aí é aquela linha tênue de novo. Tratar de mais e o tratar de menos, ambos são problema. Se eu trato muito, o que acontece? Todo mundo tem bactéria na pele, no ar, em todo lugar. Elas vão ficando mais resistentes. E aquele antibiótico, por exemplo, amoxicilina antigamente, bezetacil. Funcionava que era uma beleza. Sim, tudo era bezetacil, né? Hoje, a gente não usa mais. Não funciona. Se a gente der uma bezetacil, provavelmente o paciente não vai melhorar. Porque as bactérias já são resistentes. Então, um grande problema é a resistência bacteriana. Estou falando de bactéria. Quando a gente fala em vírus, por exemplo, o vírus ele não responde ao antibiótico. Então, o que acontece? Olha, são danadinhos. Eles não respondem ao antibiótico. A gente tem alguns antivirais, né, como é o caso do Covid. Mas vou lembrar enquanto isso. O vírus ele não responde ao antibiótico. Ele é autolimitado. Ele faz a lesão e morre. Sim. O que acontece? Quando o vírus faz a lesão, o organismo cai a imunidade e a bactéria entra. É uma bactéria aproveitadora. Né? Oportunista, ela vai lá, né? E ela vai evoluindo e se aproveitando da imunidade do paciente que está baixa. Só que aí, geralmente, ela já está mais forte. A gente entra com antibiótico primário, primeira linha, de farmácia, não responde. Aí volta para o hospital, tem que internar e dar antibiótico na veia. Por isso que é muito importante, né, esse diagnóstico, né? Muito, de saber o que está fazendo, porque os antibióticos estão vindo bem forte, clavulanato, né? A conversa é essa, porque clavulanato antigamente era coisa se tivesse na última, né, a gente instância, usava só né? em hospital. Hoje é a primeira linha de prescrição para quem vai no pronto-socorro. Pois é, é a evolução das bactérias, a gente pode dizer, né? Com certeza. Uma loucura, né? Quais são as doenças que mais aumenta durante o inverno, no teu entendimento? Você está ali dia a dia e está vendo. Quais são as doenças que está vindo aí com o inverno? Com mais certeza aparecem? as doenças respiratórias. Todas elas, né? Desde as virais, bacterianas, então com certeza as doenças respiratórias são as que mais aparecem nessa fase do ano. Né? Até por conta da mudança de temperatura. O que está sendo diferente esse ano? A mudança de temperatura ela não está sendo permanente. A gente tem uma semana frio, uma semana calor. Uma semana frio, ou às vezes tudo no mesmo dia, né? Exatamente. Porque você acorda com 14 graus, no meio do dia está 27. Essas alterações bruscas de temperatura trouxeram esse ano algumas doenças que a gente não tem habitualmente no inverno. Agora a gente está tendo uma dengue, estamos tendo alguns casos de dengue, assim, que já no Brasil, como um país tropical, né, tem ali uma quantidade de dengue consecutiva, mas aumentou um pouquinho perto do inverno normal. E as doenças também relacionadas à alteração de temperatura. Então, por exemplo, sangramento nasal. Quando o nariz resseca, o ar está muito seco, pode dar sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe. Para resolver isso, tem que ter a lavagem nasal. Isso acontece porque essas alterações de temperatura ressecam. Não dá tempo do nariz umidificar o ar. Então, são já por conta das alterações de temperatura. A gente tem pego bastante isso. Tá? E as doenças respiratórias, pneumonias, os quadros virais. Agora, doenças como infarto, AVC, isso não tem muita relação com temperatura. Elas são, ao longo do ano, mais relacionadas aos hábitos de legal, interessante. Alimentação. Você falar sobre isso, né? Porque eu já ouvi falar, né? Nada como uma especialista no caso, que inverno, tempo frio, o número de AVC aumenta, o número de infarto aumenta. Isso é mito, então. Não, são doenças que não são relacionadas à temperatura em si. Tá. Elas acontecem a primeira causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares depois de acidentes, né? Então, AVC, infarto, mata Mesmo, né? muito. Mas aí são mais relacionados a hábitos de vida. Então, atividade física. A própria, se a gente vai no detalhe, o paciente com uma imunidade mais não tão boa, ele pode infartar mais? Pode, mas assim, 0,1% a mais.
importa mesmo para infarto e AVC são hábitos de vida. Tabagismo, Uma alimentação, né? atividade física, a própria obesidade, né? Que agora está tão em alta. Então, a obesidade, com certeza, aumenta o risco de infarto e AVC. Ah, lembrei. Asma. Doença pulmonar obstrutiva, que é o DPOC. Aumenta muito as crises de broncoespasmo agora no inverno. Muito, sim. Muito. Eu imagino. A gente estava falando agora sobre sintomas, né? A gente acabou de falar um pouquinho, né, desse spoilerzinho. Mas assim, qual é aquele que você pode falar para mim que não deve ser ignorado, né? Porque às vezes a gente tá em casa, sou o nariz, né, tal, né? Sabe que aquela gripinha sempre vem, sabe aquele resfriadinho sempre tá ali, eu vou lá na farmácia, eu compro aquele tal medicamento que minha avó tá acostumada a dar, toma aquele chazinho. Mas existe alguns sintomas de fato que a gente não pode ignorar eles. Você pode dizer pra gente quais são, mais ou menos? Com certeza. Bom, eu vou dividir um pouquinho por faixa etária, porque eles mudam também um pouquinho. Por exemplo, no idoso, 60 a mais, vou falar 70 a mais, porque se falar 60 a mais, minha mãe ia brigar comigo e falar, que sou idosa? Não é mais, não, né? é mais. Então, nos 70 a mais, os idosos, o primeiro sinal que a gente tem que alertar é sonolência. Fica sonolento e para de comer. Então, são 2 sintomas que a gente precisa muito levar em consideração no idoso e tem que ir. Então, o idoso é um grupo de risco, muito sonolento, diferente do habitual, ou mais agressivo, aquele idoso que não contactua tanto, não fala tanto e ficou mais agressivo, né? se irrita, tem que ir para o hospital. Idoso não faz febre. Então, isso é um grande diferencial que ninguém está habituado. Que é um sinal, né? Exatamente. Num paciente mais jovem, aí de 20 a 60 anos, o que é a combinação? Febre e muita hipoatividade, que ela não quer levantar da cama, dor nas articulações muito intensa e não consegue levantar da cama. Aí pode até ter o que a gente chama de hipotímia ou um desmaio. Tem que ir para o hospital. 2 dias desses sintomas sem melhora, tem que ir para o hospital. Tá? Então são aí esses 2 grupos importantes que a gente precisa ficar de alerta. É muito importante, a dica preciosa da doutora, hein? Doutora, agora vamos lá, que isso aqui é um tabu que muita gente confunde, acha que é tudo igual, e eu tenho certeza que não é, e você vai desvendar sobre isso, né? Como diferenciar um resfriado comum de uma gripe mais intensa ou até mesmo uma pneumonia? Você vê que nós estamos falando de 3 situações numa coisa só, né? As pessoas acham que a gripe é a mesma coisa que resfriado, e não é, né, doutora? Não, é assim... Tem relação, né, mas são explica pra gente. Parecidos, mas tem algumas diferenças básicas. O resfriado, que a gente considera, é aquela coisa inicial, vamos dizer assim. Aqueles 2 dias iniciais que a gente tem conversado aqui. Quando você ainda tem só, assim, o nariz escorrendo, uma dor de garganta leve, isso a gente considera como resfriado. A gripe já é a evolução disso. Ou seja, você já começou com uma falta de ar, já tem febre, tem a dor no corpo. Então, isso já é um quadro gripal. Então, é o que a gente chama de síndrome gripal. Né? Já é a evolução do resfriado. E da gripe mais forte, ela pode evoluir para uma pneumonia. Seja por vírus ou por bactéria, aquelas bactérias oportunistas que se aproveitam da imunidade mais baixa dessa fase. Então, são diferenças que a gente considera, uma evolução. Era um resfriado, evoluir para uma gripe, pode evoluir para uma pneumonia. É mais assim, uma escadinha, vamos. É verdade que a pessoa, quando está muito tempo acamada, o quadro pode evoluir para a pneumonia, mesmo tendo relação alguma, quando a pessoa fica muito tempo acamada, ou até mesmo a pessoa ficar em casa, deitada o tempo inteiro, naquele resfriado, aquele senhorzinho, idosa, ou seja, uma pessoa, né, jovem, adulto, né, uma criança, está lá se convalescendo, o tempo inteiro deitado, preguiçoso, não quer sair da cama, né, está sendo ali paparicado, né, tá, né? Isso é um agravante para virar uma pneumonia, por a pessoa estar deitada, é isso mesmo? É isso mesmo, você Olha está só. coberto de razão. O paciente acamado, que a gente chama, ou com a mobilidade reduzida, ele tem uma chance muito maior de desenvolver pneumonia. E às vezes ele não começa com um quadro gripal ou um resfriado, já vem como uma pneumonia. Por quê? Geralmente esses pacientes têm uma deficiência da musculatura, que a gente tem aqui na região traqueal, né? E a traqueia tem também, como a narina, vários cílios, vai expelindo o catarro. Esses pacientes, eles perdem esse mecanismo de defesa e acabam deglutindo todo o catarro que vai para o pulmão. E aí, indo para o pulmão, bactéria. Então é importante dizer, né, para mamãe, para papai aí, que tem sua vovó, vovô, mãe, pai, né,
Como que a gente faz? Levanta o paciente? Como é que é? Porque a pessoa às vezes gente... tem vontade de andar e é pros quem está cuidando. É confortável deixar a pessoa ali, né, cuidando, mas tem que ter essa mobilidade da pessoa, não é, doutora? Com certeza. É muito Uma importante. dica valiosa aí pra gente. Não dar comida deitado. Olha, que não legal. pode comer deitado. Realmente, assim, ainda mais idoso, que já tem essa fragilidade muscular. Paciente mais novo ainda tolera um pouco mais. Mas paciente idoso que tem uma fragilidade muscular, o ideal é 45 graus. A gente tem até um protocolo do hospital, né? Protocolo de prevenção de pneumonia aspirativa, que chama. O paciente tem que estar sempre com a cama a 45 graus. Justamente que é a posição ideal para quê? Para que o catarro não volte, ou o alimento, a saliva, alguma coisa, não volte para o pulmão. Sistema. Porque é engraçado, né? Aqui da região da traqueia a gente tem a parte de trato gastrointestinal e a parte pulmonar. Trato gastrointestinal tem bactéria. Se o daqui passa para o pulmão, vai infeccionar, vai dar pneumonia. Né? Então é isso aí, que o paciente não pode ficar deitado. Olha só que bacana. Dicas importantíssimas aqui com a doutora, hein? Doutora, vamos lá. Quais pacientes costumam evoluir com mais gravidade, né? A gente tem aí os idosos, pessoas com doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, por exemplo, né? Então, quais os pacientes costumam evoluir com mais gravidade? Porque é uma série, né? A gente olha aí, idosos geralmente é o que mais evolui, né? Idoso e diabético. São dois grupos, dois fatores de risco bem relevantes, tá? Para a evolução mais rápida, né? Para um quadro mais grave. Então, o paciente idoso, ele já por si só, ele já tem uma imunidade, uma fragilidade, a musculatura não protetora da região da traqueia, e o diabético também. Então, o diabetes, ele altera todo o nosso metabolismo, envelhece, vamos dizer assim, né? Então, faz com que a nossa imunidade não seja tão efetiva como deveria ser. A musculatura não é tão efetiva como deveria ser. Então, idoso e diabético são dois fatores de risco bem importantes, tá? Aí, falta de mobilidade. Se a gente pensar em pacientes, mesmo jovens, que sejam acamados, também é um fator de risco. Pacientes que tiveram AVC, por algum motivo, ficaram com uma deficiência, tem maior risco também. Então, não sei se tem relação, mas eu como, né, eu atuo em várias áreas aqui, até pelo mesmo podcast, até pelo jornal, que a gente tem bastante reportagem, né, o dia a dia da gente, trabalho com clientes, trabalho com pessoas, né, e a gente tem visto aí uma mudança de temperatura, como você mesmo disse, um dia está sol, um dia está muito frio, está os extremos, né, isso tem evoluído muito para que a gente, por exemplo, tem uma pergunta aqui, as mudanças bruscas de temperatura e o tempo seco realmente aumentam o número de atendimento, e por quê? Acabou de falar de AVCs, né? Eu tenho visto que está dando, os AVCs, eles estão constantes ultimamente, muito constante. E você falou que inverno, né, o tempo frio, não tem relação com isso. Mas por que está tendo tantas AVCs? Os isquêmicos, né, que são menos perigosos, né, do que os hemorrágicos, mas eu tenho visto que as pessoas, ou a gente não ouvia falar muito sobre isso, ou agora a gente realmente está vendo falar sobre isso. O que está acontecendo, doutora, no mundo de eu doenças acho que é aí? bem isso que você comentou, Darlan. Eu acho que hoje o conhecimento da população sobre o AVC é muito maior do que era antes. Eu acho que a gente tem fases, né? Então a gente vai evoluir. Então, há um tempo atrás, todo mundo descobriu a dor no peito. Então, hoje o paciente chega falando, eu tô com dor no peito, ele sabe que ele pode ter um infarto. E a gente está nessa curva de aprendizado da população, né, com as mídias sociais, e todo mundo levando isso em consideração, até nos Estados Unidos. Sabe aquele ator daquele filme de Las Vegas lá, o japonesinho? Sim. Ele é médico. Né? E ele fez um trabalho muito legal nos Estados Unidos. Não lembro o nome dele de agora. Conscientização da população sobre o AVC. Isso aumentou muito o reconhecimento do AVC. Então não é que está tendo mais AVC. É que eu acho que a gente reconhece mais e aí consegue tratar mais. Porque também existe pessoas que têm o AVC, não é diagnosticado, porque também não procurou nenhum atendimento e tal, e convive lá com algum
algum vestígio deu esse AVC, né? Exatamente. Qualquer AVC dá algum vestígio, A não é? gente chama isso de AIT, que é uma alteração transitória. Tá. Porque o nosso cérebro ele é maravilhoso, né? Então ele tem várias formas de tentar recanalizar e reconstruir o fluxo daquele sangue para não morrer aquela área. Porque o AVC é o quê? Morre um pedacinho do cérebro. Nem sempre a área que morreu, vamos dizer assim, vai efetivamente cair o braço. Às vezes... Antigamente era só isso que via, né? Exatamente. O lado esquerdo parou, então o lado direito. As informações que nós sabemos é isso. Mas é muito E mais. é muito mais vasto, né? Eu tenho visto as pessoas perdendo o campo de visão, principalmente, né? A gente vê as mobilidade das pessoas tão reduzidas, né? E lógico, depois tem todo o tratamento, vem fisioterapia, vem um monte de coisa. Mas eu sei pessoas também que convivem com um AVC que nem médico foi procurar, né, doutora? Que loucura Ou isso. assim, coisas pequenas, por exemplo, Darlan, trocar o P pelo B. Então, às vezes, do nada, a pessoa começa a trocar o P pelo B. É uma área do cérebro responsável por isso. Pode ter sido um AVC pequeno daquela região. E ele ficou só com aquilo e ele não percebeu. Achou que era alguma alteração de fala, nada coisa, demais. né? Vai. Mas pode ter sido Que é um muito AVC. importante. Uma dica Com incrível certeza. aí, gente. Então, assim, eu acho que o AVC, né, ele não é, mais assim pela temperatura, mas é aquela coisa de atenção constante. AVC é dor no peito. E as alterações de temperatura que você citou, para mim, essa mudança se acordar com 14 graus e a metade do dia 27 é muito ruim para o nosso organismo. Então, é uma alteração muito grande. Porque o corpo, ele gasta muita energia para produzir calor. Né? Então, isso tudo gasta. Por isso que no frio a gente come mais. Porque, teoricamente, a gente Eita lasqueira. A gente gasta muito mais caloria para aquecer o corpo. Aí, na metade do dia, você está com 27 graus. O seu metabolismo fica perdido. Uma loucura, Fica muito ruim. A gente não consegue ter uma linha de raciocínio metabólico. Importante mesmo sempre ter aquela malinha do lado, né? Para se aquecer, né? Exatamente. E a hidratação. Hidratação. Né? Então, lembrar de sempre tomar água. É. Hidratação não adianta, vou tomar Coca-Cola. Não, gente, Não, tem que é ser água. água. É que a hidratação. próxima pergunta aí. Quais hábitos ajudam a reduzir o risco de doenças do inverno? A água é primordial, né, doutora? Com certeza. Então, a água, a hidratação, lavagem nasal, né? Manter sempre o nariz bem umidificado e limpo ajuda bastante, tá? 3 vezes por dia, qualquer um. Mas soro fisiológico mesmo também serve. Isso ajuda muito, porque por mais que às vezes tenha algum vírus, alguma coisa que ficou aqui, não vai entrar. Você já vai isso. Lavar as mãos, álcool gel. Se você trabalhar em ambiente fechado, tiver alguém gripado, põe máscara. Protege. Às vezes o outro não tem a consciência, mas você tem. Então, a proteção individual é importante. Aliás, as máscaras deveriam ter um significado muito importante, né, na educação dos brasileiros, né? Porque você vê aqui na pandemia, né, todo mundo de máscara o tempo inteiro, tá, mas foi por causa de uma questão pontual. Mas eu acho que isso deveria se tornar um hábito, né, doutora? Gente nas ruas, né? Tanta bactéria que surge nas ruas, né? Na China, no Japão, as pessoas usam lá, a população usa como fazer parte do traje das pessoas, né, doutora? Eu acho assim, o paciente que ele pegou um resfriado, ainda está na fase inicial e vai sair, ele não está ruim assim para ficar de cama, põe máscara, em respeito ao próximo, sabe? Porque você tá com algum vírus, você vai passar para muitas pessoas, você pode contaminar 8, 10 pessoas. Então, usar a máscara é um ato de proteger o próximo, sabe? Eu acho que o Brasil ele tem isso. O brasileiro tem essa consciência cívica de proteger o próximo, né? A gente protege a gente, mas o não protege o egoísmo, próximo. né? A palavra pode ser até pesada, mas de fato acaba sendo um egoísmo próprio, né, doutora? Então acho que com certeza até da quando máscara chega no ajudaria. hospital, né? A gente tem que chegar com uma máscara já dentro do hospital, porque tem pessoas trabalhando ali, né? Tem pessoas, né, ao redor, sei lá. Eu também acho que a educação nessa questão acho que tinha que ser bem avaliada, né? Tem que ser bem, né? Doutora, com o tempo seco também traz risco à saúde. Como minimizar seus efeitos? Existe alguma maneira? Aí eu acho que a hidratação e a lavagem nasal vão resolver, tá? E tentar, assim, falou, né? Ter uma roupa por baixo, porque se passar muito calor, é ruim. A pressão cai muito, pode desmaiar e tal. Então essas duas coisas são extremos, né? Isso não são benéficos. Ok. Qual a importância da vacinação? Vamos falar um pouco da vacinação, que às vezes é um tabu para as pessoas, né? Quererem se vacinar. Tem pessoas que são completamente contra as vacinas,
Enfim, já tivemos várias, né, falas sobre isso, até meio entrando na política, que, né, que não tem mais nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí o Covid, né? O Covid foi uma grande lição para todo mundo, né? Na questão de vacinas, né? A gente percebe. Mas ainda tem pessoas ainda que têm cabeça dura, que são resistentes a isso. E uma dica valiosa, você como médica, né? Melhor do que você para falar sobre isso. As vacinações. Qual é o importante dessas vacinações, a eficácia dessas doenças oportunistas? Bom, eu sou a favor da vacina. Né? Eu acho que é importante também que sou, a gente tenha, possa se prevenir o mais possível. Assim, né? A melhor prevenção hoje é a vacina. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem hoje de conhecimento em torno de 300 vírus já diagnosticados, vamos dizer. São 300 possibilidades diferentes de alguém contrair gripe, né? Ou um resfriado comum. A vacina, todo ano, ela vem com cepas diferentes, ou seja, cada ano o Instituto coloca vírus diferentes na vacina para criar a imunidade na população. Então vai 4, 6 vírus cada vez. Entendeu? Então, cada vez que você se vacina, você fica imune a 4 vírus. Tem as atualizações das vacinas, né? Já tomei as ignorantes. Já tomei essa vacina, já estou imune. Não é assim, não é, né? Porque todo ano ela é diferente, né? O Instituto Butantan, ele faz com que seja todo ano. E o Brasil é uma referência mundial em vacina. Não só de agora, não só da época do Covid, desde antes. Né? O nosso calendário vacinal pediátrico é referência mundial. Eu lembro a gente tomava aquelas injeções, aqueles revolvinhos no braço na escola. A gotinha, por exemplo, é uma criação brasileira que foi para o mundo, né? Então, poxa, por que a gente não enaltecer o nosso país, né? Então, vamos dar valor à nossa vacina. Você todo ano toma uma vacina, 4, 6 vírus você já não vai pegar mais, mas ainda sobram 290. Sim. Então, mesmo você se vacinando, você pode pegar, porque às vezes eu muito isso. Então, toda vez que eu me vacino, passo uma semana, eu tô resfriado. Vou tomar a vacina da gripe. Eu não vou tomar nada, isso aí me dá. Toda vez que eu tomo gripe. Por Exatamente. que isso? Então, o vírus da vacina é um vírus atenuado, porque senão você não constrói a imunidade contra ele. Então, pode ser que na outra semana você desenvolva um outro sintoma, mas com certeza não vai ser a gravidade que seria se você não tivesse tomado a vacina. Então, é importante que as pessoas se vacinem, principalmente as do grupo. É mito, né? Quando as pessoas falam assim, tomei a vacina do Covid, por isso que eu tô com isso, tô com aquilo, porque tem mania, as pessoas estão com mania, né? Eu nunca tive nada. Depois que eu tomei aquela vacina da Covid, eu tenho problema de circulação, tenho problema disso aqui. Tem nada a ver, né, doutora? Tem estudos que estão sendo desenvolvidos, porque assim, a vacina do Covid trouxe, acho que a estranheza, até para quem é da área, é porque foi uma vacina que foi desenvolvida muito rápido. Muito rápido, né? E teoricamente a gente tem todo um processo. A vacina da dengue, ela está em estudo há 10 anos. Né? Então, como que eles conseguiram construir uma vacina tão rápido? O que causou ali uma estranheza, e hoje tem muita gente que estuda isso, tem trabalhos fazendo com todas as vacinas que foram usadas na época do Covid, ainda estão evoluindo, para avaliar justamente isso que você falou. Será que ela estava ocasionando ou fomentando alguma obstrução de vaso, causando AVC? A gente não sabe, nem eu sei. Sim. Mas eu continuo falando, vacinem. Eu acho hoje ainda que a medicina ela é muito mutável, né? Imprevista, né? Ela é imprevista, a ciência evolui. Hoje é aquela coisa, né? Antigamente o arroz não podia, o ovo não podia, agora pode. Nossa, é uma loucura, né? Então, na saúde, na medicina, é assim. Então, a gente teve, uma época lá, uma medicação que chamava Xigri. Nossa, vai acabar com o sangramento, vai acabar com o risco de AVC do mundo. Todo mundo tomava Xigri. Todo mundo tirou a cabeça. Mas na época, estava todo mundo fazendo, porque realmente melhorou muito o AVC isquêmico. Só que aí todo mundo... Entendeu? Então, assim... Nem sempre o que uma verdade agora, daqui 10 anos vai ser. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Hoje, eu acho que o que a gente sabe é que a vacina é sim benéfica. Talvez, daqui a algum tempo, seja algum trabalho novo que mostre pra gente alguma evidência diferente. Você vê aí o sarampo voltando, né? Dando alguns picos ali. Voltou o sarampo ali, estão correndo atrás de novo para saber o que está vendo, então, né? Uma coisa que... Isso é muito sério, porque esse movimento, né? Pessoas e mães, principalmente, que não vacinam os filhos. Então, mas aí eu acho que
supera a questão Covid, né? Porque a vacina do sarampo é uma vacina já antiga, já com benefício comprovado. A vacina da poliomielite também. Por que não dar a vacina da febre amarela? Então, uma coisa é o que aconteceu com o Covid, outra coisa são as outras. Ignorância, eu acho uma ignorância total, né? É uma coisa porque os vírus, eles estão no ar, né, doutora? Então, o tempo inteiro. E o sarampo vai estar também, da catapora, e assim, né, essas doenças que a gente nem ouve mais falar que existe. Agora tem alguns casos que... Mas você pode ver que essas pessoas que têm esse vírus, por exemplo, sarampo, aquela criança que teve aí, diagnosticou sarampo, a mãe não vacinou. Né? Então, quer dizer, tá na cara que, né? Porque o Brasil é o país que nunca mais, vamos falar, agora houve, sabe? Mas se você for atrás é porque a mãe não vacinou. Né? Ninguém toma doenças erradicadas, né? Não ouvia mais falar. Doutora, só uma dica legal, uma dica até valiosa. Tem pessoas que sabe que vacina tomou, ou é desleixado, perde a carteirinha, não tem aquela vacina. Não lembro se eu já tive essa vacina. E hoje em dia, às vezes você vai nos lugares, eles estão pedindo a carteira de vacinação, né? Muitos lugares agora estão pedindo a carteira de vacinação, né? Como é que eu faço para atualizar a minha carteira de vacinação sem saber qual vacina eu tomei? A pergunta é: se eu já tomei a vacina seja lá qual ela que for, se eu tomar de novo, há algum problema para mim poder atualizar a minha carteira de vacinação? Ou uma dica que você possa dar? Como que é a melhor maneira a ser feita sobre isso? Hoje, o SUS, ele tem um controle disso, né, que até pode ser consultado pelo GovBR. Tem que ir no posto mais próximo da sua casa, ou seja, o que é referência para você. Lá tem ali o pós-consulta, ou a própria enfermeira pode entrar no seu cadastro nacional de vacinação, que todo mundo tem, ver o que está ali o que está computado ali para você. Né? E isso é mais recente, a gente tem isso há mais tempo, mas que as pessoas falam disso depois da época do Covid. Sim. Né? Aí o que não tiver ali, que você precisa atualizar, não tem tanto problema você tomar novamente. Mas aí o ideal tomou, vá no posto para colocar essa vacina no sistema, porque aí se você perdeu o seu cartão vacinal, tá lá no digital. Né? Porque antigamente não tinha essa questão tecnológica, né? Que hoje, é uma benção isso, né? Tudo a gente pega pelos aplicativos e tal, né? Mas tem pessoas que retroagindo tudo isso, lembra se tomou, se a mãe deu, se, né? Ou então, perde a carteirinha, eu mesmo, sou exemplo vivo disso, gente. Minha mãe guardou minha carteirinha de vacina do Burijo, fui pra faculdade, aí na faculdade de medicina a gente ia levar, bom, enfim, na faculdade perdi. Quando me formei, tive que tomar tudo de novo, agora tá tudo no Então não há sistema. menor problema, né, da pessoa. Então, já tomei uma quando eu nasci, ter que tomar de novo. Não tem menor problema, né, doutora? Pode tomar. Importante isso, né? Muitas vezes a prevenção começa com pequenas decisões do dia a dia, né? E com o acompanhamento certo. Qual que é o acompanhamento certo, assim? Eu acho que é mais o controle individual, né? Você está reparando que você não está evoluindo bem, procure um profissional. Procure ajuda especializada. Cuidados diários, que eu sempre falo, são hábitos saudáveis. Então, a gente, todo dia de manhã, a gente escolhe ser saudável ou não, né? Então, desde coisas básicas. Tomar água, comer alimentos saudáveis, né? Ninguém fala, mas tomar banho. Tomar banho já evita várias doenças. Né? Então, o hábito para o brasileiro é muito comum tomar 2 banhos por dia. Melhor dos mundos, porque evita muita coisa, né? Evita a proliferação bacteriana. Tá? Então, hábitos diários saudáveis, não fumar. O cigarro altera toda a conformação pulmonar e facilita a infecção ou respiratória bacteriana ou viral. Tudo isso são coisas que a gente consegue mudar, né? Na nossa história pessoal. Que bacana, tantas coisas interessantes a doutora Patrícia está trazendo para nós, né? Então você aproveita aí, já clica aí, já dá um seguir para a gente aí, já segue o nosso programa aqui, que está sendo bacana. E se você tem assuntos como esse, por exemplo, você quer compartilhar com amigos aí, que tem alguma dúvida e tal, já aproveita e já compartilha esse programa, que para nós também é muito interessante. E o YouTube só entende para entregar isso aqui se você for lá, clicar, dar uma força para a gente aqui. Nosso Pod Ipiranga, né? Doutora, nosso tempo está quase acabando já. Uma loucura, né? Bastante. Mas eu quero fazer um bate-bola com você rapidinho. Tá. Mas antes disso, quero aproveitar esse ensejo aqui, que eu sei que a senhora também é tricologista, né? Eu sei que sai um pouco da nossa coisa, mas é muito importante isso pra gente. Por isso, essa questão dos monjaros da vida aí, né? Todo mundo tomando essa injeção, a gente tá vendo que não tá tendo
Tem algumas contraindicações, mas as pessoas estão tomando isso aí, a dar com pau, às vezes até sem receita, até sem acompanhamento médico, que é muito importante, né, ter esse acompanhamento médico, mesmo porque não sabe de onde está se originando essas injeções, né? Tem muito aí no mercado, esse mercado clandestino, está trazendo algumas doenças junto com essa caneta aí, quando ela não é verdadeira, né? A eficácia dessa injeção, a gente tem as pessoas pararam agora de procurar bariátricas, né? Porque ela está vindo aí com tudo e as pessoas de fato estão emagrecendo, né? Sim. Mas com isso vem vou dizer, doenças oportunistas, mas sintomas, né? De alguns sintomas, algumas coisas que vêm acontecendo com essas canetas emagrecedoras. E uma delas é a perda de cabelo, né? A gente tem isso aí, perca de cabelo, perca de libido, perca de autoestima, né? Sendo que uma caneta dessa, por exemplo, para emagrecer, teria que ter uma autoestima elevada. O que está acontecendo, doutora, com relação a isso? Eu falo isso porque eu sou cabeleireiro também, né? E tenho visto as minhas clientes perder muito cabelo, ou seja, resolve um lado, perde do outro. Eu digo, perdão, isso é falta de acompanhamento médico. O que a senhora me disse sobre isso? Bom, primeiro manda todo mundo para mim. Não é? Não, a doutora, ela tem um consultório maravilhoso que, inclusive, cuida da tricologia. Depois você vai falar também até o arroba de vocês para a gente poder divulgar. E para mim também vai ser bom, porque eu quero mandar os meus clientes para lá. Mas fala um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, eu uso o Mounjaro. Né? Então, para mim, o mundo é um mundo, assim como do Covid, antes do Mounjaro e o mundo depois. Eu acho que é uma medicação maravilhosa. Veio realmente para reescrever a história da saúde como um todo. Porque a obesidade tem muitos riscos. Né? Então, como a gente já conversou, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, fora toda a parte estética da questão. Né? Então, assim, o Mounjaro é maravilhoso. Tem efeitos colaterais? Com certeza tem. É uma droga, como qualquer medicamento. Sim. Então, por isso a importância de você fazer um processo de emagrecimento saudável. Então, com acompanhamento médico, nutricionista, uma equipe multidisciplinar, até psicólogos, justamente para atuar nisso que você falou, né? Cadê a autoestima? Se é uma medicação que promete emagrecimento, por que ela não está vindo junto? Porque a obesidade é muito complexo. É uma alteração estrutural neuronal. Porque eu vejo, não te cortando, eu tenho amigas, né? Por isso eu falo com propriedade do que eu estou falando. As pessoas que estão tomando Mounjaro, a gente vê ela perdendo quilos. Nossa, quando você vê da 20, 30 dias a pessoa novamente, a pessoa está completamente outra. Ótimo, legal, né? A pessoa conseguiu ali, né, tal. Mas vem acompanhando com tudo isso, eu tenho amigas minhas que perderam o humor. É uma coisa que a gente não pode perder nunca, né? As pessoas estão mal-humoradas com esse Mounjaro aí. Por quê, doutora? Vou te explicar. Bom, a gente brinca, né, que tem 3 coisas que a gente perde durante o uso do Mounjaro. Cabelo, né? Massa magra, se não acompanhado, colágeno. Então, são 3 coisas... Só derrete rapidamente, derrete. Né? Falou tudo, essa é a palavra, derrete, né? Entendeu? Então, assim, se você não faz um processo acompanhado com um profissional, porque o pessoal que está tomando, né, de origem conhecida ou clandestina, sem acompanhamento, sem receita, eles querem o quê? Velocidade. Então, a gente não sabe o que tem ali dentro. Tem muita coisa que... É um perigo isso, né? Exato. Já pegou casos aqui no hospital de pessoas que tomaram, né, coisas de origem desconhecida, ficaram entubadas na UTI, tá? Então, assim, para você diminuir efeito colateral e ter o melhor benefício, tem que ser um processo acompanhado. O perder músculo. Músculo, a gente fala que é a sua poupança para o futuro. O que vai garantir que a sua velhice seja boa? Você ter músculo. Então, você não consegue levantar para pentear o cabelo, você não consegue pôr o sapato. Então, o processo de emagrecimento não acompanhado gera uma coisa que a gente chama de sarcopenia. E hoje, nos congressos, eu estive num congresso há 2 semanas atrás, falando sobre sarcopenia, que é a nova epidemia. É a epidemia de 2027. Tá? Envelhecer com saúde, porque a gente está há 2 anos nessa questão do Mounjaro, um monte de gente tomando individualmente, a gente vai evoluir com uma epidemia de sarcopenia. E o mais grave de tudo, o obeso, aquela pessoa que é gordinha, obesa, sem músculo. Gravíssimo.
para a gente corrigir, é muito mais difícil. Né? E a questão da perda do cabelo, então, que é a área que eu também estou atuando, né? A tricologia. Não é que o Monjaro faz a pessoa ficar careca, não é isso, mas ela acelera o envelhecimento do cabelo, como você comentou. Tá. Né? Então, a quarta fase, o eflúvio telógeno, é acelerado, o cabelo cai. Então, o que a gente precisa fazer? Estimular o crescimento. Né? Então, isso é todo um trabalho. Não é rápido, não é fácil, mas dá para resolver. Então, isso tudo, se acompanhado, o Monjaro é maravilhoso. Mas é isso que eu falo. Eu acho que é uma arma poderosa que está na mão de todo mundo, né? A gente vê a diminuição até de doença, como é que é? Diabetes, né? Sim. Pressão alta está diminuindo, pessoas que têm diabetes também está diminuindo, né? As pessoas obesas, gordinhas, aí os gordão, aí estão perdendo peso mesmo, né? Já estão preocupando logo já em seguida com a parte estética, de pele caída, de levantar, levanta e tal. Mas a importância do acompanhamento médico dentro dessas funções, porque a pessoa está resolvendo um problema, mas ela está adquirindo outros problemas se ela não estiver acompanhando isso com o seu médico, né, doutora? Né, por exemplo, a queda de cabelo, né? Você está com o seu médico lá, e eu sempre falo para minhas clientes, falo, olha, você está tomando Monjaro? Já está indo no hospital? Você está indo no médico? Tô, não, estou acompanhando. Então já fala para ele fazer uma fórmula lá, uma forma de vitamina, já vê as tuas vitaminas, qual que você está perdendo mais, porque eu tive com a doutora Artrose aqui, a doutora Fabiana, recentemente, e ela fala justamente sobre isso, né? Ninguém é obrigado a conviver com dor e nem pode conviver com dor, né? Ninguém é obrigado a viver infeliz e nem deve ser infeliz. Mas também a gente também tem que ter a consciência, perde aqui, ganha ali, perde aqui. Eu acho que um acompanhamento de todos os setores, mas agora eu estou resolvendo uma coisa para depois resolver. Eu acho que se resolver tudo junto, né, doutora? Muda a história, né, doutora? Porque é aquilo que a gente estava falando. Quando a gente deixa de andar muito, é muito mais difícil para corrigir. E às vezes não tem volta, né, doutora? Exatamente. E assim, alguns cabelo dá para resolver, mas assim, quanto antes a gente começar a resolver o problema, vai ser mais rápido para resolver. Né? E vai ter uma felicidade do paciente, um resultado final mais positivo. E aí, às vezes, as pessoas ficam frustradas porque resolve uma coisa e dilacera a outra. Eu tinha tanto cabelo, depois eu comecei a tomar isso, não sei o quê. Aí começa a colocar a culpa na medicação, no Monjaro lá, mas não esquece que antes ela de tomar aquilo lá, ela era mais gorda, ela não conseguia fechar a boca. Né? Então, tem tantos porquê que a gente vê aí, né, eu doutora? acho assim, a pessoa que quer usar Monjaro, com certeza vai ser bom, mas faça isso acompanhado. Um profissional, uma equipe, sabe o que está fazendo. Não compra a medicação da vizinha que está vendendo. É importantíssimo, né? Porque isso é muito grave. A gente não sabe o que tem lá dentro. E não sabe de onde veio também, né? Você vê, hoje em dia aí, os assaltos nas farmácias, né? Multiplicaram até por conta dessa injeção. Né? Eu acho que deveria ser uma coisa, sei lá, eu acho que isso deveria ter uma fiscalização muito mais aprimorada, né? Já que o tratamento está sendo tão eficaz, mas a gente tem visto aí até vidas sendo ceifadas aí por causa de um medicamento, às vezes um assalto tira a vida de uma pessoa por causa de um medicamento. E muitas vezes esse medicamento ele tem local para ficar, né? Tem, não é? Né? E aí esses bandidos roubam, deixam em caixas entulhadas por aí, já não tem mais, perde a validade, perde a composição porque precisa ser em temperatura adequada, ser preservado, né? Aí a pessoa compra, achou que ganhou na loteria, comprando por um preço mais acessível, mas não sabe os danos que pode causar aquilo, né? Então é muito importante isso. É o que eu sempre falo, a gente pega ali no consultório falando assim, olha, achei esse aqui vendendo por 500, 600 reais. Desconfie, gente, né, doutora? Desconfie. Né? Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, porque a medicação tem um custo. Né? Então, a base do que a gente tem é o que está na farmácia. Se for muito mais barato do que isso, pensa bem, a sua saúde vale isso. Aí eu sempre pego as pessoas nesse ponto. Você não quis tomar vacina porque falou que não sabia de onde estava vindo. Mas aí está comprando o Monjaro, ou seja lá o que for, da vizinha? Qual que é qual é o pensamento disso, entendeu? Né? Então é uma... Mas o jeitinho brasileiro, achar que tem que ganhar. Achar que tem que ganhar em tudo, né? O brasileiro é assim, né? Tem que ganhar, não pode perder em nada, né? Somos assim, né? Uma educação errônea, mas infelizmente somos assim.
fazer um bate-bola rapidinho aqui antes de a gente acabar. O programa foi incrível, deu para, né, desmistificar muitas coisas aqui, né? Que o inverno, ele realmente traz algumas doenças assim, oportunistas da estação, mas que também não é esse bicho-papão todo, né? A gente percebe que tem solução, tem jeito, tem o caminho correto, e a doutora Patrícia deu aqui todas as coordenadas. Vamos lá fazer um bate-bola rapidinho aqui, pra gente, depois você já dá suas considerações finais aqui. Vamos lá. A diferença entre resfriado e gripe. Já falou, mas um bate-bola aqui. Então, resfriado é uma coisa mais branda, mais leve, 2, 3 dias no máximo. Passou desse período, já transforma num quadro gripal, que é sempre uma coisa mais complexa, com sintomas mais proeminentes, febre, então já é um quadro mais grave. Um hábito que faz bem para nossa saúde. Atividade física. E a água, gente. Água é vida, água, né? E atividade física são duas coisas que é importantíssimo. Um hábito que faz bem para a nossa saúde, né? Um hábito que prejudica muito a saúde no geral. Tabagismo, né? Tabagismo e o sedentarismo, ou seja, a ausência de atividade física. Então são duas coisas que a gente tem que lutar contra mesmo. Qual sintoma as pessoas mais ignoram? Aí eu acho que é aquelas duas fases da vida. O idoso para de comer e acha, não, hoje ele não quer comer muito. Mas o idoso parou de comer, as pessoas não é para ignorar. E não vem com aquela conversinha, tá, é mais velho, agora diminui, não, né? O idoso parou de comer, pensa em quadro de infecção. E o mais jovem é essa prostração, dor no corpo, às vezes 2 dias ainda vai. 3º dia, gente, desconfie. Vá no pronto-socorro, faça uma avaliação, passa num especialista, que vale a pena investigar antes de piorar. Qual exame é mais importante quando há suspeita de emergência? Mas exame, será? Sangue, né? O exame de sangue, né? Então, acho que vem no modo geral, né? Eu acho assim, quando o paciente é muito grave, depende da situação que ele chega. Muita falta de ar, primeiro ver o que está acontecendo na parte respiratória dele. Né? Se é uma questão mais, pressão tá baixa, tal, um exame de sangue é mais importante. Seja um hemograma, um PCR, para a gente ter alguma infecção. Qual é o principal sinal de alerta que indica procurar um pronto-socorro? Sonolência, febre persistente, né? E no idoso, não comer, sonolência. Uma mensagem para quem costuma adiar a ida ao médico, lá os famosos, como a gente já falou aqui, os famosos médicos residenciais, né? Bom, primeiro alerta para todo mundo, gente. Na dúvida, procure um médico. Porque se você deixar piorar, o tratamento é muito mais doloroso. Né? É muito mais tempo, que nem eu falo. Você vai logo no pronto-socorro, já inicia logo o tratamento, você não precisa ficar internado. Se demorou para ir, precisou ficar internado, mas foi logo, 2 dias de internação resolve. Agora, você espera 5 dias para ir, já chega lá com a pressão baixa demais, aí é UTI e internação, é no mínimo 7 dias. Então, quanto antes você for, antes o problema é resolvido. Sabe que às vezes, vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o programa, mas é de vivência mesmo, né? A gente tem vários hospitais aqui no bairro do Ipiranga, né? A gente tem o Hospital Heliópolis, principal, dos principais hospitais do Brasil, inclusive, né? Tem o Hospital Ipiranga, que tem todos esses hospitais aí, sendo ele governamental, municipal, vem passando por uma dificuldade muito grande, né? Mas dentro do nosso bairro mesmo, a gente tem aí o Hospital Dom Alvarenga e outros hospitais particulares que estão aí de prontidão, né? Sempre de prontidão, com excelentes médicos como você, doutora, como os outros que já passaram por aqui também, lá do Dom Alvarenga. E às vezes, para a gente buscar um diagnóstico preciso de uma doença, a gente às vezes, a gente se anula às vezes, né? Não vou lá no Hospital Ipiranga, não vou no Hospital Ipiranga porque chega lá, uma demora danada e tal, não sei o quê. Mas tem o Hospital Heliópolis também, cheio de prejudicado, tá cheio de gente lá, de doença, total. Mas, às vezes, as pessoas acham que é muito caro procurar um hospital particular, né? Porque essa ideia era antiga, né? Que o hospital particular era muitíssimo caro, né? E, às vezes, cabe no teu bolso uma consulta, né? Uma emergência, né? Às vezes, cabe no teu bolso. Então, eu peço para que vocês, às vezes, consulte o hospital próximo de vocês, como o Hospital Dom Alvarenga, né? Que, às vezes, uma consulta de emergência ali, né? É muito mais valiosa, pode salvar vidas, né, por um custo também. Poxa, né, você está falando da sua vida, né?
Então, às vezes você vai para uma balada aí, gasta horrores com cerveja, gasta horrores com bebida alcoólicas, né? E às vezes chega na parte da saúde, você fica economizando e pode sim, acabar aí, né, até morrendo, né? Ou tendo uma doença, né? Ah, mas você fala, poxa, mas se eu for lá no hospital eles vão querer me internar porque vão gastar mais? Não. Entra lá, vê qual é o diagnóstico que o médico tem, uma pessoa capacidade, é muito mais rápido, você já é de pronto atendimento, né? Você vai pagar aquela consulta de imediato ali. E ali você vai decidir se você vai querer ficar no hospital se for preciso, ou se você vai procurar realmente um hospital público, né? Para dar seguimento. Porque às vezes também a pessoa também não tem condição, mas naquele momento ali, rapidinho, tem uma condição, né? Então, eu concordo plenamente com o que você falou, e é importante também acrescentar, Darlan, a prevenção. Fazer os exames, check-ups anuais, a prevenção, no posto de saúde a gente sabe, né, das limitações, mas tentar ir lá, marcar pelo menos uma consulta por ano, para se prevenir, né? Eu acho que a gente evita também bastante. E não achar que tudo é virose, né, doutora? Tô com uma virose aqui, não, e às vezes não é. Doutora, muito obrigado. Doutora Patrícia, deixa eu ver se eu tô certo aqui, né? Rothstein. Arrasou, hein? Doutora, muito obrigado. Viu, mais uma vez, acredito que com essa parceria do Hospital Dom Alvarenga, acredito que você possa vir mais falar sobre outras doenças, outros sentidos, né? Eu vou deixar a senhora dar as suas considerações finais, já deixar o seu arroba aí, da sua clínica, né? Do hospital, a gente já coloca aqui. Mas muito obrigado novamente, a senhora é uma pessoa muito querida, muito simpática e muito esclarecedora. Obrigada. Bom, obrigada pela oportunidade, agradeço também ao Hospital Alvarenga por ter me convidado, Darlan, pela recepção, foi muito bacana. Bom, a minha consideração que eu queria falar para vocês é, primeiro, não deixem para a última hora para cuidar da sua saúde. Então, previna e na persistência dos sintomas, procurem ajuda, pode ser aqui no Hospital Alvarenga, vamos receber vocês com o maior carinho. Vamos fazer o melhor para a sua saúde. Bom, e vou deixar também o meu arroba da clínica, é @Clinic Evolution, SCS, São Caetano do Sul, aqui do ladinho. E aqui no Hospital Alvarenga também, como responsável do PS, da UTI, da enfermaria, se vocês precisarem, estou à disposição. Tá certo. E vamos falar sobre aquele assunto qualquer dia aqui, sobre a tricologia, que é isso aí, tem pano para manga para dar ainda, né, doutora? Mais uma vez, muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. E esse foi mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. Contamos com a colaboração de vocês sempre, sempre mesmo, tá bom? Ó, super beijo e até semana que vem. Tchau!